Dia 39, capítulos 10, 11 e 12 do livro de Números. Capítulo 10, as cornetas de prata. O Senhor disse a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes-chefes dos clãs de Israel se reunirão diante de você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. O toque de alerta será o sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas, e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas, por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão. E elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Os israelitas partem do Sinai. No 20º dia do segundo mês, do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro junto à sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, estava no comando. Natanael, filho de Zuar, comandava os exércitos da tribo de Zacar. E Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Quando o tabernáculo era desmontado, os gersonitas e os meraritas o carregavam e partiam. Os exércitos do acampamento de Ruben partiram em seguida junto à sua bandeira. Elisur, filho de Sedur, estava no comando. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava os exércitos da tribo de Simeão, e Eliasaf, filho de Deuel, chefiava os exércitos da tribo de Gade. Então os coatitas partiam, carregando as coisas sagradas. Antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. Os exércitos do acampamento de Efraim partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés, e Abidã, filho de Gideone, os exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente, partiram os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos. Aiezer, filho de Amizadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Azer. Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naftali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam quando se punham em marcha. Então Moisés disse a Albabe, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés: estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: eu darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu: não irei, voltarei para minha terra e para o meu povo. Moisés, porém, disse: por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levante-se, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Capítulo 11, o fogo da ira do Senhor. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. A reclamação do povo. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porosos, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, não sei este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual, ou socava-o num pilão, depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caiu o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu povo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sobre juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade
responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agrada de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. A missão dada a 70 autoridades do povo. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia a carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu, no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu Senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. O Senhor envia codornizes. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento à altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções no raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Ataavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote Ataavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Capítulo 12. Miriam e Arão criticam Moisés. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras quando entre vocês há um profeta do Senhor. A ele me revelam em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre da sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Breve comentário sobre os capítulos. Hoje lemos os capítulos 10, 11 e 12 do livro de Números. E no capítulo 10, o versículo que eu queria chamar a atenção é o versículo 21, que diz assim, que antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. Olha que ensinamento interessante. Antes de qualquer coisa, o tabernáculo precisa estar levantado. Antes de qualquer estratégia, antes de qualquer sonho, antes de qualquer coisa no seu dia, que você levante um altar ao Senhor. Aí você vai mudar de local? Levante um altar ao Senhor. É legal a gente aprender sobre essa priorização. Em qualquer lugar onde formos, que o Senhor seja o primeiro, seja o nosso primeiro pensamento, seja a nossa maior expectativa. Vai começar o dia? Qual é a sua expectativa a respeito do Senhor? Vai começar o ano? Qual é a sua expectativa a respeito do Senhor?
Vai mudar de ambiente? Você vai mudar de casa, de cidade? Qual é a sua expectativa? Onde o tabernáculo já tem que estar levantado. O altar ao Senhor é o primeiro que a gente precisa pensar em levantar. Isso é muito legal. Agora no capítulo 11 a gente começa a ver as tantas reclamações dos israelitas. Parece até eu e você, né, que reclama por tudo. Mas aí é interessante a gente ver a questão de Moisés, que Moisés fala lá no versículo 22, será que vai haver carne suficiente? Moisés pergunta para Deus. E Deus fala assim, estará limitado o meu poder? Interessante, porque Moisés também está ali. Apesar de ter o contato com o Senhor, apesar de ser aquele profeta, aquele homem de Deus, ele também tem as suas dificuldades, também tem as suas debilidades. Isso é bom para a gente aprender que, primeiro, a gente não pode ficar com o olho no homem. Às vezes a gente tende a idolatrar uma pessoa, né, um líder e tal, um pai, uma mãe, a gente idolatra a pessoa. Mas a pessoa também tem erros, ela também tem as suas questões na vida. Apoiar mesmo, é só no Senhor. Por quê? Porque nós todos somos muito falhos, né? Moisés também tinha aqui suas dúvidas, e por isso ele lança esse será? Será que é possível, Senhor? Eu sei que o Senhor é todo poderoso, mas será? E isso acontece comigo e com você. Deus, eu sei que o Senhor é poderoso. Mas será que essa cura vai chegar? Será que essa porta vai se abrir? Será que isso vai acontecer? E o Senhor fala para mim e para você, vai estar limitado o meu poder? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos do Senhor fechados para que não possa ouvir. O Senhor está atento ao nosso clamor. Isso quer dizer que Ele vai falar sim a todos os nossos pedidos? Não. Mas ainda que Ele fale não aos nossos pedidos, a gente precisa confiar. Eu acredito que o nosso desafio é trocar a palavra será por ainda que. Em vez de falar, será que o Senhor vai me curar? A gente pode trocar por ainda que o Senhor me cure, ou ainda que o Senhor não me cure, eu vou confiar. Será que essa porta vai abrir? Ainda que a porta se abra, ou ainda que a porta não se abra, nele eu vou confiar. É preciso um exercício de fé constante, ainda que nada aconteça, ainda que eu não veja nada, eu vou confiar. Não é limitado o poder do Senhor, e o Senhor é bom. Ele tem sempre o melhor, mesmo que a gente não entenda. Agora no capítulo 12 a gente vê a história lá de Miriam e Arão reclamando com Moisés por conta da esposa que Moisés se casou. E aí são vários fatos muito interessantes para serem comentados. O primeiro é que eu estava vendo, acabou de sair um problema e entra outro. Ele acaba de resolver a questão da carne lá do pessoal, vem outro problema. E a nossa vida é assim, você acaba um problema e entra outro. Parece que a gente vai subindo de fase. Vem um problema, se resolve, vem outro, vem um problema, se resolve, vem outro. E a vida é assim. Então, ó, firma os joelhos trôpegos aí, firma os braços, porque o Senhor é conosco. E a vida é isso aí, é lutar e é vencer. Agora, outra coisa é que você vê que quem defendeu Moisés foi o Senhor. Não foi Moisés que falou, não, vocês não tem que estar me julgando aqui, não. Foi Deus que defendeu Moisés. Então, às vezes, a gente vai receber, sim, uma acusação aqui, às vezes uma injúria, uma difamação acolá, mas o Senhor é o seu juiz. Não se preocupa, não. O Senhor, Ele cuida daqueles que são seus. Cuide, sim, da sua integridade, do seu bom posicionamento, mas o Senhor, Ele cuida de você. Agora, outra coisa interessante também é a gente pensar que a gente precisa parar de cuidar da vida dos outros. Ai, Miriam e Arão entraram nessa fria aí. Por quê? Porque estava lá cuidando da vida de Moisés com quem Moisés tinha se casado. E quantas vezes a gente não fica cuidando da vida dos outros? Não é verdade? A gente fala, não, fofoqueira é a vizinha ali da rua. Mas no final das contas, fofoqueiros somos nós. Que você fala, não, é só um comentário. Não, você viu o fulaninho de tal? O que ela fez? O que ele fez? É só um comentário. E ó, já diziam os antigos que o peixe morre pela boca, né? E quantas vezes a gente não perde aquela grande oportunidade de ficarmos calados, né? A língua, como diz Tiago, é um órgão pequeno que carrega grande iniquidade. Então é preciso sempre cuidado com a questão da língua. E agora, por último, muito importante também é a questão da exposição do pecado. Olha que interessante, o Senhor ele chama Moisés, Miriam e Arão para conversar ali de forma separada, mas ele coloca a lepra em Miriam e faz Miriam ficar leprosa 7 dias fora do acampamento, de forma que todo mundo fique sabendo. Miriam era conhecida, era esposa, era irmã de Moisés. Ela fica lá, aquele pecado é exposto e só depois ela pode retornar. A palavra do Senhor fala, olha, confessem os seus pecados uns para os outros para serem curados. Tem muito pecado na nossa vida que a gente não é curado porque a gente não confessa. Eu já falei aqui na internet que eu já tive problema com masturbação. E como que eu venci esse problema com masturbação? Confessando o pecado. Dói confessar, é vergonhoso? Sim, mas muitas vezes é necessário. Às vezes uma dificuldade que você tem, você não confessa, você fica tentando lidar com aquilo de forma escondida. E assim como uma ferida que precisa ser exposta para ser curada, essa sua ferida, esse problema precisa ser exposto.
Claro, não estou falando para expor para qualquer um, não. Para expor de qualquer maneira, não. Mas peça ajuda. Se abra para alguém de confiança. Às vezes o inimigo acusa, por quê? Porque você tem algo escondido. Aí só o inimigo tá ali acusando, ó, tum, 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 tum. Por quê? Porque você tá escondendo, ó. Você tá aqui, ó, guardando. Você tá aqui, ó, silenciando o seu pecado. E a palavra do Senhor fala que quem esconde a transgressão jamais prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Tá ruim, tá agarrando um pecado aí na sua vida? Confessa logo de uma vez esse pecado. Encontra uma pessoa, encontra um grupo, uma igreja sadia, confessa, começa a andar em grupo, em comunhão, e você vai ver, você vai ser livre desse pecado, daquilo que te atormenta. Você vai sim alcançar a misericórdia do alto que você tanto precisa. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra, que é rica, que é viva, que é eficaz. Senhor, assim como os israelitas cuidavam para que o tabernáculo estivesse construído antes do povo se instalar, nos ajuda, Pai, a priorizarmos o teu reino, a priorizarmos o Senhor antes de qualquer coisa, que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento todos os dias. Nos ajude também, Pai, a trocar o será pelo ainda que nada aconteça, ainda que as coisas não saiam da forma que eu estou imaginando, ainda que tudo dê errado, que a nossa confiança esteja firme e fixa no Senhor em nome de Jesus. E assim como Miriam foi exposta naquele pecado para que houvesse arrependimento, Senhor, gera arrependimento nos nossos corações, gera arrependimento no coração de cada pessoa que está me assistindo aqui, e que sejamos curados, e cada pessoa aqui hoje seja curada para a glória e louvor do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Se você ficou até aqui o final, dá aquele joia que abençoa, coloca um ícone para eu saber que você ficou até o final aí no comentário. E a gente se vê amanhã, com a graça de Deus. Tchau!